Olá, dando continuidade à nossa disciplina de metodologia científica. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova 2, que será realizada amanhã, dia 24 de setembro. Então, inicialmente vamos falar sobre o conteúdo da nossa prova. Então vai cair do capítulo da aula 9 até a aula 16, modalidades do conhecimento, artigos científicos, ciência na antiguidade, ciência na modernidade, ciências e métodos, os métodos e suas concepções, tipos de pesquisas e as referências e as ilustrações. Então, esses são os conteúdos que foram abordados da aula de número 9 até a aula de ontem. A nossa prova será composta de 10 questões de marcar X, cada questão vai valer 0,5 pontos, porque o total dessa prova só vale 5 pontos. Você terá uma única opção para responder a prova. À medida que você abrir, você tem que responder todas as questões, porque se você fechar, você não terá a oportunidade de reabri-la novamente. Você pode consultar os seus materiais. Ela vai ser realizada pelo Google Formulário, da mesma forma que nós fizemos com a prova 1. E eu enviarei o link para que você possa acessar. E ela vai começar às 19 horas. Em relação os nossos conteúdos, em relação às informações institucionais, então, temos aí que a data da prova 2 será dia 24, amanhã, último dia de nossa aula. O artigo vai ser entregue amanhã, os fóruns e as tarefas também, e a prova com 10 questões. Aí o calendário para que você possa ter conhecimento dos dias letivos da nossa instituição, lembrando que a partir de amanhã você terá uma nova disciplina. E essa nova disciplina, que começa amanhã e vai terminar no dia 8, vai ter o nome de Sociologia e Antropologia para os dois cursos, Ciências Contábeis e Administração. É importante que você vá marcando na sua matriz curricular disciplinas que você já aprovou, para que você saiba quais são as disciplinas que você ainda deverá fazer. E para aprovação direto, a média é 7. Se você ficou com a média de 4 até 69, você está de recuperação. Se você ficou abaixo de 4, você está reprovado. E deverá cursar a disciplina novamente no outro semestre. E na prova de recuperação, a nota menor que você pode tirar é 7. O telefone dos cursos, para que vocês possam manter contatos. Em relação aos conteúdos que nós vamos fazer revisão, começamos com o conhecimento, as modalidades do conhecimento: senso comum, que é o nosso conhecimento do dia a dia; teológico, que é o conhecimento religioso; filosófico, que é o conhecimento crítico, que é possibilitado a partir das nossas reflexões e questionamentos frente às situações da realidade. O TCC, que é um trabalho que você faz no final do curso, escrevendo sobre um determinado assunto. E esse TCC pode ter de diversas modalidades: artigos, monografia, livro, relatório técnico, produto inovador, sendo que na nossa instituição a modalidade do TCC é o artigo científico. A resenha é outro texto técnico científico que você pode escrever no momento em que você deseja avaliar uma determinada obra. Pode ser um livro, um filme, uma arquitetura, uma escultura, um documentário. E é importante que você tenha lido outros textos sobre aquele assunto para que você possa fazer a sua avaliação desta obra. A monografia é um outro texto técnico-científico que normalmente é solicitado no final de um determinado curso. Essa monografia ela é composta de 3 partes, né? A estrutura dela tem a parte pré-textual, que é a capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, as listas de ilustrações e siglas, sumário. Na sequência vem a parte textual, onde você escreve o assunto: introdução, desenvolvimento, conclusão e sugestões. E por último vem a parte que vem depois do texto, que pode ser composta dos apêndices e anexos, as referências bibliográficas e do glossário. E na educação, né, você já fez a parte infantil, básica, médio e agora está no ensino superior. Posteriormente você pode fazer uma especialização e o trabalho de final de curso é uma monografia ou artigo. Depois você pode fazer o mestrado, que o trabalho de conclusão de curso é chamado de dissertação.
E depois você tem o doutorado, que o trabalho de conclusão de curso é uma tese. Após o doutorado, você tem aí o pós-doutorado, para que você possa publicar, então, um texto inédito. Aí, em relação à ciência na antiguidade, nós percebemos que tanto a filosofia como a ciência, elas estavam interligadas, porque todos procuravam resolver algum problema do momento, mas essas respostas não tinham utilidade prática. Já na Idade Média, as explicações para toda a nossa realidade era realizada a partir de um ser superior, que é o Deus. Por isso que tem a corrente filosófica chamada teocentrismo, Deus explicando como um elemento que explica a nossa realidade. Na modernidade, nós temos que a ciência, ela se afasta um pouco da religião, né? E passa a solicitar, o homem passa a ser o centro não, ele passa a adquirir conhecimentos a partir de pesquisas que ele realiza, e as respostas dessas pesquisas podem ser produtos que serão úteis no dia a dia da população para melhorar a sua qualidade de vida. Então, utiliza-se muita razão, muita reflexão, a pesquisa ela é sistemática, ela é organizada, ela é bem planejada para que o conhecimento possa ser adquirido. Em relação aos métodos de pesquisa, método é um caminho, são os procedimentos que nós iremos utilizar para chegar a solucionar o nosso problema de pesquisa. Aí esse método é o caminho lógico, de raciocínio lógico que nós utilizamos, mas ele também pode ser o caminho de instrumentos e procedimentos que deveremos executar para obter as informações e fundamentar as nossas opiniões. Aí nós temos aí o método experimental, apresentado por Galileu Galilei, onde ele fala que as relações quantitativas são os melhores elementos para que nós possamos explicar os determinados fenômenos que acontecem na natureza. O método dedutivo de René Descartes, ele parte de uma regra geral para depois poder analisar as partes que compõem esse geral. O método indutivo de Francis Bacon, ele analisa primeiro cada elemento para chegar a uma regra que possa ser válida para todos os elementos similares que foram verificados. Em relação às concepções, às fundamentações do método, então aqui, o método dedutivo, ele parte de uma teoria geral e vai chegar numa conclusão para um objeto em particular. Então, todos os homens são mortais. Se o Pedro é um homem, então a conclusão é que o Pedro também é mortal, porque ele faz parte, ele está dentro dessa regra geral. No método indutivo é o contrário. Ele vai analisando cada elemento separadamente para depois chegar a uma conclusão que possa ser válido para todos os elementos que possuem as mesmas características daqueles que foram analisados. Então, o alumínio conduz energia, o ferro conduz energia, o níquel conduz energia, então ele pode falar que todos esses metais são condutores de energia. Então, ele parte do individual para chegar numa regra geral. O método hipotético dedutivo, ele tem uma regra geral, e aí ele vai verificar se as especificidades, se o particular está dentro dessa regra geral através de determinadas hipóteses, de determinadas respostas previamente estabelecidas como sendo prováveis de acontecer. E aí ele tenta negar essas hipóteses. E temos o método dialético, que vai analisar o fenômeno considerando as suas contradições. O bom com o ruim, o bonito com o feio, ou aquele que é ativo, mas não está sendo ativo no momento. Aí nós temos outros métodos que são utilizados nas ciências sociais, como o método histórico, que conta a evolução de um determinado fenômeno, situação ou organização. O método comparativo, que compara situações para dizer o que há de semelhança e de diferença entre elas. O método experimental é aquele que é feito em laboratório, onde você tem possibilidade de controlar todas as variáveis. O método estatístico é aquele que aplica a teoria da probabilidade para poder explicar determinados fenômenos e comportamentos de determinadas situações.
O método fenomenológico é aquele que isola o fenômeno de tudo quanto é influência. É como se o fenômeno existisse por si só. Só existe aquilo naquele momento. E aí o estudioso, né, o pesquisador, passa a estudar esse fenômeno, embora mais tarde ele possa fazer correlação entre esse fenômeno com alguns outros que já aconteceram na realidade. O método dialético valoriza a contradição. E o método funcionalista, ele estuda a sociedade, ele estuda os fenômenos do ponto de vista da função que esse fenômeno desempenha para a sociedade, buscando compreender qual é o efeito desse elemento na sociedade, qual é o efeito da sociedade não possuir esse elemento. Na sequência, a gente viu os tipos de pesquisa, né, que segundo os objetivos elas podem ser classificadas em exploratórias, quando você tem pouco conhecimento sobre o assunto e você quer se aprofundar; descritiva, quando você descreve as características de um fenômeno, de uma pessoa; explicativa, quando você busca as razões que motivaram o surgimento daquele determinado fenômeno. Quanto aos procedimentos para ir lá e pegar as informações, ela pode ser uma pesquisa experimental, que é aquela que é feita em laboratório, selecionando determinadas variáveis e verificando os efeitos dos acontecimentos, levando em consideração essas variáveis que ele estabeleceu. A pesquisa ex post facto significa que você vai analisar aquela situação depois do fato já ter acontecido. A pesquisa chamada levantamento é quando você vai obter informações junto a determinadas pessoas, para obter a informação que você deseja. O estudo de caso é quando você faz uma pesquisa considerando um objeto em específico, uma organização em específico. Então, você vai estudar um único caso, um único fenômeno, e todas as conclusões são válidas para este fenômeno. Pesquisação é aquela que você quer resolver um problema, mas você, pesquisador, vai fazer parte de pessoas que vão apresentar sugestões para a solução desse problema. E a pesquisa bibliográfica é aquela em que todos os dados são coletados a partir do que já foi publicado na mídia, impressa ou virtual. E temos a pesquisa documental, que você vai analisar um documento que nunca antes tinha recebido um tratamento analítico, que nunca tinha sido analisado e nem sido publicado a análise sobre ele. E os instrumentos que nós temos para coletar os dados, o objeto que a gente tem para ir anotando os dados que nós estamos coletando, nós temos aí a observação, que eu vou lá no lugar e registro tudo o que está acontecendo; a entrevista, que é uma comunicação entre duas pessoas para obter também informações; e o questionário, que é um elenco de questões que eu posso fazer com perguntas abertas ou fechadas. E em relação às referências, então nós vimos que se você for fazer as referências considerando o livro, então você tem que colocar o sobrenome do autor em maiúsculo, depois o nome dele. O título do livro em negrito, depois vem a edição, vem a cidade, a editora e o ano. Se for uma monografia, você começa pelo nome da pessoa que escreveu a monografia, o sobrenome em maiúsculo e o primeiro nome. O título da monografia, o ano em que ela foi feita, a quantidade de páginas ou folhas que tem essa monografia, a palavra monografia, o curso que esse aluno fez para poder ir escrever essa monografia, o nome da universidade e a cidade onde está localizada essa universidade. Se você vai pegar textos de artigo, aí nós temos então o sobrenome do autor, o primeiro nome, depois o título do artigo que você pegou, temos as revistas, o nome da revista, nós temos a cidade, o volume, o número, as páginas onde esse texto está dentro da revista e o ano em que foi publicado. Se você vai pegar algum tipo de norma, lei, decreto, portaria, resolução, você vai colocar primeiro com o nome Brasil, se ela for federal, o nome do estado, se essa norma for estadual, e o nome do município, se essa norma for municipal. Na sequência, o número dessa norma e o que ela fala. E todos os documentos que você pegar pela internet, você tem que primeiro citar o nome do autor, o título do texto que você leu da internet, onde que esse documento se encontrava.
para depois você mencionar o endereço eletrônico através dessa expressão disponível em e para falar que data em que você acessou essa informação. Além desses elementos, nós também falamos das citações. Citar significa que nós devemos, que nós estamos copiando determinadas informações de uma obra já escrita e publicada e colocando dentro do nosso trabalho. Essa citação, ela pode ser direta, quando eu copio na íntegra, sem modificar nenhuma palavra. Ela será curta quando eu copio só 3 linhas. Aí essa informação vai dentro do meu texto, separado entre aspas. E ela pode ser longa, quando o que eu estou copiando tem mais de 3 linhas, ela vem separado do meu parágrafo, e sempre na citação direta eu tenho que colocar o sobrenome do autor, o ano e a página de onde eu retirei aquela informação. Nós temos também a citação indireta, que é quando eu leio e reescrevo o que eu li com outras palavras, desde que eu mantenha a mesma ideia do texto original. Aí eu coloco no meu parágrafo, eu escrevo meu parágrafo normalmente, no final dele ou antes dele, eu escrevo a fonte, o nome do autor e o ano. E temos a citação de citação, que é quando você não está lendo a obra original. Você pegou um trabalho, você está lendo o trabalho, dentro dele já tem uma citação que você deseja pegar. Então, você vai retirar aquela citação e colocar no seu trabalho. Então, como que fica? Para saber se ela é citação de citação, aí vai ter uma palavrinha chamada apud, que significa citado por. Aí o primeiro nome é de quem escreveu o parágrafo e o segundo nome é da obra que você está lendo. Então, esses são alguns dos conteúdos. Além disso, nós temos as ilustrações, que é o quadro, quando ele é todo fechado, e normalmente é texto. A tabela, quando ela é aberta nas laterais, e é basicamente com números. E as figuras, que podem ser gráficos, desenhos, fotografias, que você coloca, anexa essa fotografia, esse desenho, esse gráfico, e coloca embaixo o nome dele e a fonte. Já no quadro e na tabela, na parte de cima deles é que vem o nome e embaixo é que vem a fonte. Então, isso aqui tudo é chamado de ilustração e você pode colocá-las dentro do seu texto, ou do artigo ou do projeto, de um trabalho acadêmico. E aí, nós temos o artigo científico, né? Caracterizado quando ele é somente bibliográfico, a estrutura dele é composta nesses elementos: título, autor, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, consideração final e as referências. Lembrando que no resumo tem que ter o tema, problema, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. As palavras-chave é de 3 até 5 palavras. Dentro da introdução tem que ter tema, problema, objetivo, justificativo e metodologia. Então, esse é para a estrutura de um artigo, quando ele é basicamente bibliográfico. E temos o artigo de campo, quando você vai a campo coletar as informações. A estrutura dele vem título, autor, resumo e palavras-chave. Na sequência vem introdução, desenvolvimento, metodologia, resultado e conclusão. Então, a metodologia está separada e você tem que criar esse capítulo chamado resultados. E a parte pós-textual, que são as referências. E hoje, então, esse é o conteúdo, né, previsto para ser aplicado na prova de amanhã. E a nossa prova, dia 24/9, prova 2 e último dia da nossa aula. Então, respondam aí. Quem ainda não respondeu aos fóruns e as tarefas online e as enquetes, por gentileza, respondam, que o prazo finaliza amanhã, no dia da prova. E amanhã também vocês têm que entregar o artigo científico que vocês devem ter finalizado ou estão finalizando. Foi um prazer conhecê-los, bons estudos e até o próximo momento.